sobre, a outra é contar o enredo. Exatamente. Eu pessoalmente gosto que contem o enredo. Eu também, eu gosto, porque dá a primeira percepção que aquela pessoa que me conta teve sobre o filme. Isso, E aí eu já me preparo para uma percepção mais sofisticada a partir daquela. Porque tem outra coisa também que acontece. Quando eu gosto muito de um filme, eu vejo a primeira vez e depois me ativa para ver a segunda, a terceira ou até uma quarta vez, porque tem coisas ali que mexem comigo afetivamente e que eu quero entender melhor por que eu sou mexido e entender melhor aquele contexto que fez um impacto afetivo em mim. Que aí volta aquilo que eu falei quando eu fui fazer o cinema psiquiatria na faculdade, depois que eu vi esse caso foi o mais interessante, embora outros, de um rapaz que estava com a namorada e tinha uma necessidade ele tinha um problema sério com a figura da mãe, no sentido assim, parecia que tinha que ter uma vingança com ela, e no filme ele se identificou com um cara que buscava uma vingança, e sempre que chegava perto de conseguir a vingança, a pessoa que ele ia se vingar, naquele último momento parecia ou não era a que ele deveria vingar. Então ele estava sempre procurando motivo para encontrar o ser que deveria ele se vingar. E aí o rapaz, do lado da namorada, começou a ficar tenso, envolvido, e a namorada percebeu que ele estava suando, que ele estava inquieto, que ele estava tenso, e disse: "O que tu tem?" E aí ele acordou que ele estava hipnotizado pelo Vingador, como se fosse ele buscando, através do Vingador, a vingança, indicando que o cinema pode gerar estruturas afetivas em nós que nos deem condições até de percepção maior de nós mesmos. E engraçado que tem gente que não gosta de cinema e não gosta de filme nenhum, porque tem dificuldade de organizar os afetos desencadeados pelo cinema, exatamente porque isso se chama o sonho acordado, quer dizer, eu entro numa zona de transe hipnótico e vivo coisas que eu perco, de certa forma, o controle, então eu tenho que fugir. E isso é uma das coisas mais preciosas, se tu entende essa dinâmica e ganha poder sobre ti, ou movimentos pessoais, para enfrentar certos problemas teus através de filmes ou de leituras, né? Agora, quem não é assim muito ligado em cinema, e eu estou na fila, não entende exatamente o cinema com esse olhar, entende? A gente vê o cinema como... Eu sempre achei o cinema um saco, assim, porque tu tem que ir lá numa sala, sabe? Tu tem que fazer, então... enfim... Mas esse olhar aí te dá uma outra percepção do cinema. Sim, então, tu consegue assim, ver algo simbólico e vamos dizer assim, meio mítico, simbólico, não mas que tem exatamente o cinema com esse olhar, entende? Tu sabe que eu assisti a gente vê o cinema com... Eu sempre achei o cinema um saco, assim, quando... eu fui no cinema lá numa sala, todo mundo estava indo, então, e a pessoa, né, que estava comigo era uma pessoa assim, mas esse olhar aí te dá uma outra percepção do cinema. Picolé de chuchu, ele tinha... Sim, tu consegue ver algo simbólico e vamos dizer assim, meio mítico, simbólico, uma ditadura. Ecos internos Maria vai sabe que eu assisti o cinema como... Olha, o cinema um saco, o pessoal está fazendo. Eu fui no cinema lá numa sala, todo mundo estava fazendo, e a pessoa, né, estava comigo, era uma pessoa assim, mas esse olhar aí, todo mundo percepção do cinema. Picolé de chuchu, ele tinha... Consegue ver
algo simbólico e, vamos dizer assim, meio mítico, simbólico da ditadura. Ecos internos da Maria, sabe que eu assisti o cinema como eu sempre achei o cinema um saco. Bom, e assistindo que lá numa sala, todo mundo e a pessoa estava pedindo uma pessoa se isolou. Todo mundo eu sei aquela velha algo simbólico e, vamos dizer assim, meio mítico, simbólico da ditadura. Ecos internos da Sim, porque aí tu abre um campo de percepção e visual. Tu consegue ouvir algo simbólico, a comunicação, vamos dizer, meio mítico, simbólico, eu me sinto ligado mas ela abre um campo mesmo levando para a basicamente assim, que você ouviu algo simbólico a comunicação que o mítico, simbólico, eu me então o filme te molhou. Exatamente. Eu fiquei assim, olha, e eu tinha visto um filme político antes, que eu nem me lembro qual foi. Eu vi um filme assim meio dramático, assim, meio louco. E aí depois eu resolvi ver esse, porque eu vi que estava ali, vou ver. E fiquei realmente assim, eu tenho a impressão que passados alguns anos tu tem que rever um filme, um livro, tu tem que voltar a ler o livro, a ver o filme. É exatamente isso. Tem gente que diz assim, esse mês eu li 20 livros. A leitura de 20 livros num mês, provavelmente é isso que eu disse. Pode ser que eu lembre uma série de coisas, tenha uma boa memória. Mas o toque de passar, assim, muitas vezes, por assuntos diferentes, pode não deixar quase nada em mim. O livro que eu tenho que reler ou leio de novo, até tem um desses conferencistas aí, o careca aquele, o careca que sabe, como é o nome dele? É Caran, né? É um professor, né, que está sempre aí nas mídias. Ele disse, eu leio Shakespeare uma vez por mês. Ora, para um cara que fala assim como ele, e tem essa capacidade de fazer uma conferência de 1 hora e prender a atenção de todo mundo, é sinal que a cada visão, cada leitura, ele tem visões novas e abre campos novos de percepções que são extremamente significantes para ele, e aí o alimentam na capacidade de comunicação com aqueles que o ouvem, porque dá uma densidade naquilo que ele fala, que é uma coisa pessoal altamente resolvida nele, e que ao passar para o outro sente que tem uma densidade naquilo ali, e aí aproveita. Sim, a pessoa vai aumentando a capacidade dela, que nesse momento parece que eu perdi, porque fiquei gaguejando. Eu fui ganhando a minha capacidade. Falando cheia de razão, gaguejando. Mas assim, esqueci o que eu ia falar. Não, é que tu vai ganhando cada vez mais o significado que, de certa forma, apenas apareceu. Porque esse rapaz que eu falei, depois, ao examinar na terapia, ele realmente viu que ele estava imbuído de uma vingança sem sentido, que o deixava mal,
e que não conseguia resolver. E que o filme abriu uma porta ao fazer uma identificação tão forte que pôde ser trabalhada depois na introvisão terapêutica, onde ele entendeu melhor o trauma ou a maneira que ele lidava com o trauma. Porque uma das formas, vamos dizer assim, que a gente fala muito, é que o jeito que eu construí a minha vida, e ela está desse jeito aqui agora, a estrutura que construiu as minhas neuroses, meus problemas, minhas dificuldades, ela não é capaz de desfazer o que foi feito, se eu usar a mesma maneira de ver e sentir. Eu preciso, como dizem aqueles que são criativos, eu preciso pensar fora da caixa. Uhum. Ao perceber fora da caixa, é uma coisa bonita de dizer e difícil de fazer. Mas eu tinha um paciente meu que tinha um problema assim com o pai, que era extremamente disruptor, sempre estava indicando com ele e tudo mais, e ele então sentia menos, ele fugia, ele tinha vergonha, e gradativamente eu fui mostrando para ele que o pai agia daquela forma para neutralizá-lo e deixá-lo meio enlouquecido, porque era bom para o pai que o filho ficasse assim. Havia uma dificuldade enorme de percepção dele disso, até que gradativamente ele começou a perceber que se ele entendesse essa dinâmica do pai manipulando o tempo todo, ele pudesse saltar fora e tentar fazer o mesmo que o pai faz, virando o espelho do pai sobre o pai. Custou a fazer isso, mas quando ele começou a fazer isso, porque saltou fora da caixa de relacionamento que era o mesmo aquele, ele inverteu a situação e o pai começou a ficar desestruturado. Uhum. Então, este caminho, ele às vezes é difícil, mas é exatamente o pensar fora da caixa. Quer dizer, eu passo para outro nível de percepção, onde eu sou capaz de me ver como um ser dentro de mim dois. E o novo ganha um poder muito maior do que o antigo sobre aquilo que me assolava, que me deixava mal, que me deixava sem sentido. Só que esse é um trabalho que tem que ser feito, pode ser feito por mim mesmo, através de leituras, ver os filmes e coisas assim, mas a psicoterapia é o lugar possível onde eu posso entender o que é pular daquela caixa de pensamento para outra em que eu manipulo a mim mesmo e, portanto, manipulo o outro. Muito, muito bom, né? E às vezes é só um toquezinho, né, doutor Maia? Olha, é impressionante. Eu insistia e parecia assim que não acontecia nada. Ele, a última vez, estava muito enlouquecido por um relacionamento amoroso. Mas eu insistia e aí ele começou, a mãe dele disse, olha, eu acho que nós temos que interná-lo. E eu disse, não, vamos fazer o seguinte, em vez de interná-lo, ele vai vir aqui todos os dias. E aí, fez um choque, quando ele começou a vir todos os dias, aí daqui a pouco houve a mudança. Até eu fiquei impressionado. Uhum. Uma coisa que não tem talvez nada a ver com isso, mas é uma coisa bem mais assim, tipo, até simples, vulgar. Mas eu tive uma colega na prefeitura que todo final de mês, assim, lá pelo dia 28, 29, ela mudava, ela era outra pessoa. Porque estava chegando o dia de pagamento da pensão. Eu não entendi quem é que pagava a pensão. O marido, os dois de alto escalão, ganhando bem. Quando fizeram a separação, a pensão era boa, mas era assim, ó, dava certinho para pagar o colégio, sabe, pagar as coisas que os dois guris estavam acostumados. Só que todos os meses ela tinha que ir no escritório dele, lá no gabinete dele, na repartição, para ele dar em dinheiro para ela. E cada vez ele ficava, sabe, tipo assim, hoje não dá.
Agora de manhã não dá, vai ter que ser de tarde. E fazia um jogo com ela. E ela tinha tudo, um jogo assim, uma coisa que depois ela dava risada depois que passou, porque ela vivia nessa tensão, e isso, veja bem, uma vez por mês isso. E daí, como ela tinha um cargo de alto, ela começava a ser grossa com todo mundo, assim, virava assim, uma demônia.